de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27, versos 38 e 44. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 38 e 44. E depois nós vamos ler também o Evangelho de Lucas. Então hoje eu vou falar sobre a cruz de Cristo. Dos muitos temas que emergem para nós nesse tema da cruz de Cristo. Então, Mateus 27, 38 e 44, primeiro. Eu vou ler e você acompanha aí comigo. Diz assim: e foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Verso 44 agora. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Agora evangelista Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 39 a 41, que fala um pouco mais para nós desses 2 indivíduos. Mateus, capítulo 27, Lucas, capítulo 23, versos 39 a 43, que vai narrar um pouco mais do que Mateus 27. O tema que você tem aí é os 2 malfeitores. Eu vou dar mais um tempo para que você aí encontre aí na sua Bíblia ou acesse a página aí para ler junto comigo. Evangelista Lucas, capítulo de número 23, verso de número 38 em diante. Também acessei aqui para me ler esse texto junto com você depois. Diz o texto assim: os 2 malfeitores. Então, Mateus trata eles de ladrão, aqui trata como malfeitores. Diz assim: um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo... Veja que é uma informação diferente daquela de Mateus. Vamos dizer assim, vai completar. Não és tu o Cristo? Esta é uma linguagem de Lucas, e você vai entender depois. Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este, referindo-se a Jesus, nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado porque podemos ler uma porção mais da tua bendita palavra. Já lemos no início desse culto, podemos ler durante a liturgia a tua bendita e gloriosa palavra que fala no nosso coração. E ela já falava, porque ela é o instrumento, é a espada do Espírito, o instrumento do Espírito, capaz de discernir, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, diz esta mesma palavra. Então que ela venha de encontro ao nosso coração, todos nós que estamos aqui na igreja a ouvir a tua voz, mas aqueles que estão do outro lado, Senhor, desses celulares, estão lá em sua residência, em seus lares, às vezes no conforto de sua casa, mas aqueles que possivelmente poderão ouvir essa mensagem no outro dia, continua sendo a poderosa palavra do Senhor, e que ela alcance esses corações e os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Então hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a cruz de Cristo.
de Cristo. Essa parte que nós lemos no Evangelho de Lucas, quando os pregadores, como Arthur Pink, ele escreveu o livro As 7 Palavras da Cruz, nesses versos 39 a 43, vem as palavras de salvação. Lembra lá daquelas 7 expressões de Jesus, ou das 7 frases da cruz, ou as 7 palavras da cruz? Nesse trecho aqui está incluído a palavra de salvação. Então o que nós podemos dizer é que a cruz de Cristo é o evento mais almejado do Antigo Testamento. Ela é vislumbrada por meio das sombras. Alguns dias eu falei para vocês a respeito disso. Então, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando foi dito que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e esse descendente, o Cristo, a cruz sempre foi almejada, foi esperada. Homens saíram de uma nação para outra, confiando na providência de Deus, fazendo parte desse chamado divino para um dia vir o Messias. Então ela é um pouco mais alto da promessa de redenção. E também o livramento da morte, que sempre trouxera ao homem, em todos os tempos, não diferente do nosso tempo, ela sempre trouxe horror para nós, terror, porque é um inimigo que nós sabemos que fora de Cristo não tem como vencê-la, senão por meio de sua morte e de sua ressurreição. Ainda há poucos dias ainda falei que a morte encontrou a morte na morte de Cristo, como afirmou o puritano John Owen. Mas aqueles que olhavam desde o Antigo Testamento para a cruz de Cristo, viam nela um ato de esperança e de alegria, mas também de vitória sobre o pecado e sobre a morte. Então, uma contextualizada para vocês sobre esse tema cruz, ainda que eu não vou falar de todos eles. Agora, uma palavra sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro do sinótico. É o Evangelho, lembra lá, de um gentil, não apóstolo, chamado Lucas, que era médico, amigo e companheiro de Paulo, que fora financiado por um homem chamado Teófilo, que recebeu muitas informações sobre Jesus e algumas dessas informações meio truncadas. Então, diz a tradição da igreja, claro que inspirado pelo Espírito, tudo inspirado pelo Espírito, dizem que ele se dispõe a fazer uma investigação acurada a respeito da ordem dos acontecimentos e vai endereçar a este homem chamado Teófilo, que, diz a tradição, um oficial romano aposentado, e por isso mesmo ele poderia ter verba e ter financiado Lucas. Então Lucas escreve este evangelho e escreve Atos. No primeiro ele relata a vida e a obra de Jesus, e depois a vida e a obra da igreja, ou Atos do Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus. Então por isso que Lucas, ele faz na narrativa a respeito de Jesus mais detalhes do que até mesmo o próprio evangelista Mateus, embora o número de capítulos seja menor, mas os detalhes são mais preciosos quando nós lemos aí o Evangelho de Lucas. Inspirado pelo Espírito, então ele escreve de gentil para gentil, e ele usa o termo grego para os termos hebraicos. Para Messias ou Mexias, como é na língua hebraica, ele usa a palavra grega Christos, ungido. E inclusive ele é o único que anota, por isso que essa segunda narrativa dos versos 39 a 43 que nós lemos, ela é única de Lucas, e ele usa a palavra Cristo, inclusive aquele que blasfemava contra de Jesus, e não usa o termo Messias, porque é ungido, é o correlato do grego para o hebraico Messias. Então esse ladrão, inclusive, ele vai usar esse termo, ele vai chamar Jesus de o Cristo. Isto é, o que isso quer dizer tanto na palavra de qualquer um dos outros eventos, como na palavra desse ladrão? Que Jesus é aquele que era esperado para restaurar todas as coisas, o ungido de Deus, escrito por um gentil chamado Lucas, retratando essa pessoa de Jesus. Então não se esqueça, Lucas não foi apóstolo, Lucas não viu os acontecimentos, Lucas investigou a respeito dos acontecimentos e faz uma ordem escrita de maneira coordenada dos eventos
a respeito da morte, da vida e morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto que lemos no Evangelho de Lucas é o primeiro ponto mais alto da vida de Jesus. Por quê? Porque é a sua crucificação. Então, é o ápice de seu ministério. Porque depois vai haver mais dois, lembra lá? Vai haver a crucificação, a ressurreição e a ascensão. Então, nesse degrau da exaltação de Cristo, a cruz é tanto o ato de humilhação, mas também é a sua exaltação. Porque nela, Cristo dá um triunfo de vitória, um brado de vitória. Tetelestai, que no grego quer dizer, está consumado. Vê-se cumprir o mandato de meu Pai. É o cumprimento, esse texto aqui que nós estamos lendo, é o cumprimento de Isaías capítulo 53, verso 12. Vou dar um tempinho para você achar, mas vou só te contextualizar. Isaías capítulo 53 está narrando sobre o servo sofredor, a saber, sobre Jesus. E lá no verso de número 12 diz assim: por isso eu, e quem está falando ali é o Deus e Pai, por isso eu lhe darei muitos com a sua parte. E com os poderosos repartirá ele o seu despojos. Então, falando dessa grandeza, dessa gloriosa vitória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e de Deus, junto com ele repartindo os atos dessa vitória gloriosa. Porquanto esse Jesus derramou a sua alma na morte. Então, ele falando sobre Cristo, de sua entrega submissa à vontade do Pai, que o Pai repartiria com ele a vitória conquistada, e esta vitória conquistada sobre a cruz. E aí vem a profecia de Isaías sobre este acontecimento de Lucas 23, 39 a 43, que diz assim: foi contado com os transgressores. Então Mateus chama esses homens de ladrão, Lucas chama esses homens de malfeitores, mas lá no Evangelho do Antigo Testamento, o Evangelho segundo Isaías, assim foi chamado, diz os estudiosos que Isaías 53 é o ponto mais alto da revelação do Antigo Testamento, porque é o Evangelho segundo Isaías, e o ponto mais alto é o capítulo 53. E lá está profetizado este ato da crucificação de Jesus, ele crucificado entre os malfeitores. Foi contado com os transgressores, diz lá Isaías, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isso aí é aí uma outra parte. Esse momento da crucificação da vida de Jesus nos ensina três coisas. Então, por isso que eu não vou falar sobre as palavras de salvação, mas três ensinos que há nesse texto, três revelações nesse texto. Há uma revelação, um ensino sobre o homem pecador, há um ensino ou uma revelação sobre a soberania de Deus, e há um ensino ou uma revelação sobre a benevolência do amor de Cristo para com o homem. Primeira parte, ou primeiro ensino ou primeira revelação, o ensino sobre o homem. Esse texto, como o texto de Mateus, retrata a história de dois homens, chegando no ápice de sua existência, porque estavam a pouco de dar um suspiro, de morrerem. E o que fala sobre esses homens? Até esse ponto, vidas desperdiçadas no crime, na revolta, nos roubos. Viveram uma vida toda na transgressão das leis dos homens, por isso que estavam lá. Mas ao mesmo tempo, transgressores da lei de Deus. O castigo que eles recebiam naquele tempo era o mais terrível de todos os castigos. Por isso que a tradução ladrões é contestada por alguns estudiosos. Porque para uma pessoa ser crucificada no primeiro século, a morte maldita, ele tem que ter feito coisa muito mais do que roubar alguma coisa. Ele tem que ter cometido atos terríveis. Então esses dois homens, durante a vida toda, foram amigos e transgressores da lei dos homens e da lei de Deus. Por isso estavam nessa condição. E um deles vai falar isso lá no verso 41, ele vai dizer assim: nós recebemos o que nós merecemos, porque os nossos atos merecem que nós passamos por uma situação disso. Ele, ao mesmo tempo que
ele está defendendo Jesus para com o outro acusador, esse homem ele está narrando que os atos deles foram terríveis e que eles mereciam tais mortes. Veja bem, esse homem não poderia ser um defensor, não poderia ser um líder dos direitos humanos, né? Porque ele próprio está se condenando. Eles eram chamados de malditos, porque eram crucificados. Todos os que morriam crucificados eram chamados de malditos, então eles são malditos. Paulo vai falar disso aí lá em Gálatas: maldito aquele que for crucificado, aquele que for colocados numa cruz ou no madeiro. Esses homens foram parceiros no crime. Agora os dois são parceiros na ofensa de Cristo. Por isso que eu pedi para você ler comigo lá o Evangelho de Mateus, o verso 38. Anota esses dois indivíduos. E diz lá, se você ler, não vou ler contigo, mas os versos 39, 40, 41, 42 e 43, essas pessoas estão escarnecendo de Cristo, estão causando uma ofensa moral na pessoa de Cristo. Mas Mateus só fala no verso 44 a respeito desses homens. E também ele diz assim: e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Observe, então, esses homens foram amigos, parceiros no crime, transgressores. Será que eles foram amigos de infância? Não dá para saber, né? Mas que eles foram parceiros no crime ao longo de sua existência. Agora eles são parceiros na ofensa ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eles se aliavam a todos aqueles que blasfemavam contra Cristo. Mas de repente, conforme narra Lucas, um deles olha para Cristo e muda sua perspectiva. E ele percebe que aquilo que ele fizera durante toda a sua vida de errado, ele estaria fazendo agora no seu ponto final, no ápice de sua existência, na antidor de sua morte. E ele percebe que ele estava ofendendo um homem justo, um homem bom e inocente. Mateus não narra, mas Lucas narra que este homem ele é tomado desse sentimento. Amizade no crime é cavaleiro. Aquele que fora parceiro dele em sua existência, agora de repente essa amizade ela é rompida. E esse homem ele passa a repreender o seu antigo amigo, que ambos revelavam algumas coisas, que eles tiveram conhecimento de Deus ao longo de sua vida, e que aquele que estava ali era o Salvador, Jesus Cristo. O que ela revela sobre o homem? Ela revela que o homem, na cruz de Cristo, o primeiro ensino que tem sobre o homem é que o homem, se ele não for tomado pela intervenção divina, ele vai viver e morrer na oposição e na blasfêmia contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não vai trilhar uma vida justa, nem uma vida reta, nem mesmo uma vida íntegra, mas ele vai viver na contravenção da lei dos homens e da lei de Deus. E às vezes andar na contravenção da lei dos homens também significa ser um contraventor da própria lei de Deus. Nós poderíamos falar muitas coisas, fazer muitas aplicações sobre as nossas vidas a respeito desse tema. Eu queria fazer apenas 3 sobre o tema homem, narrado nesses 2 textos. A primeira é para aqueles que têm ouvido a palavra de Deus e a têm ignorado. As palavras desses homens, tanto do malfeitor no verso 39, daquele que acusa Jesus, como deste outro homem nos versos 40, 41 e 42, porque Cristo só tem uma palavra no verso número 43, os versos 39 até o 42, a narrativa, quem fala, quem discursa não é Cristo. Cristo só vai falar só no verso número 43, dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palavras apenas, na minha tradução da língua portuguesa. Todas as outras palavras sobre esses homens revelam o quê? Que eles tinham conhecimento sobre Jesus.
Não podíamos nunca imaginar que esses homens aprenderam tudo sobre Cristo na hora da crucificação. Possivelmente eles são daquelas pessoas que ao longo de sua vida têm trilhado uma vida ignorando a palavra de Deus, ignorando o Salvador Jesus Cristo, ignorando a rendição de suas vidas ao Salvador Jesus. E a você eu quero lhe dizer, considere a bendita palavra de Deus na sua vida enquanto você tem vigor. Considera a palavra de Deus em sua vida enquanto você tem juventude, enquanto você tem condições físicas, enquanto você tem condições emocionais, enquanto você tem tempo de existência, para que você tenha tempo de desfrutar das benditas promessas de Deus descritas na sua palavra para ti. Como pastor, acompanhei muitas e muitas pessoas. Acompanhei muitas pessoas durante muito tempo de suas vidas, algumas quase uma década. E sabe quando eu as vi se render a Jesus? No último gemido de sua existência. Perderam, só comigo pregando, poderia ter outras pessoas, quase uma década. Quase uma década inteira da contravenção da lei de Deus, da vontade de Deus revelada na sua palavra, mesmo tendo todo o conhecimento a respeito de Deus, resolveram trilhar uma vida contrária a Deus. E lá no último suspiro de suas vidas, elas se renderam a Cristo. Glórias a Deus por isso. Mas não poderia ter tido uma vida melhor, cheia de esperança, cheia de alegria, cheia de contentamento? A segunda aplicação que nós podemos fazer sobre esse tema, homem, é para com os pregadores do Evangelho, dos quais eu me incluo entre eles. Não se cansem de pregar. Não se canse de anunciar as benditas novas, as maravilhosas boas novas do Evangelho de Jesus. Pregando por meio de uma mensagem no WhatsApp, por meio do YouTube, por meio do Instagram, como chama aí, por meio do Face. Não, jamais se canse de mandar essas palavras, embora possa parecer que tudo isso é inútil. Há para nós uma promessa vinda lá da palavra de Deus, de Isaías, que já lemos ainda há pouco, o capítulo 40, lemos o capítulo 53, agora o verso de número 55, que diz assim: a palavra do Senhor, uma vez falada, não voltará para si vazia. Quem falou para esses homens a respeito de Cristo, eu não sei. Mas eles foram em um ato de sua crucificação, todos os dois, tanto aquele que se rendeu como aquele que não se rendeu a Cristo, eles tinham conhecimento sobre Jesus. Ele chama Jesus de Christos e fala que Jesus, na língua grega, não permite essa dúvida dele. Na língua grega, ele está fazendo uma afirmação, ele está dizendo assim: você é o Cristo, salva a ti e a nós também. Então ele tinha o conhecimento do poder ele sabia que Cristo, que Jesus era o Christos, era um ungido de Deus, esperado, ele era um judeu, possivelmente. Esse outro homem que se rende a Jesus, quantas coisas ele sabe sobre Jesus, ele sabe coisas sobre o temor a Deus. Esse homem, ele sabe sobre o castigo de Deus, ele sabe sobre a justiça de Deus, ele sabe sobre o reinado de Cristo, ele sabe sobre a volta de Cristo. Quantos temas esse homem nos dá na palavra de Deus para nós tratarmos. Então, não se canse de pregar, fale, morra falando, mas morra pregando a palavra do Senhor, porque ela não voltará para Deus vazia. A terceira aplicação que nós podemos fazer é aquelas pessoas que insistem em alguns tipos de amizade. Amizades que te levam no caminho do mal. Amizades que te levam para um caminho longe de Deus. Amizades que te conduzem muitas vezes para o crime. Você tem assistido aí aos jornais, às televisões, você tem visto nos jornais, você tem visto quantas e quantas mães, quantos e quantos pais que choram pelos seus filhos, e alguns deles eles fazem alguns relatos emocionantes. Olha, o meu filho, a minha filha era uma mulher, uma menina boa, o meu filho era um menino trabalhador, um menino bom, não sabemos até que ponto isso é verdade, mas ele era, mas de repente ele descambou.
ele começou a cultivar amizades. Então a você eu lhe pergunto, a amizade que você tem hoje, ela te conduz para perto de Deus? A amizade que você tem hoje, ela te conduz para uma trilha justa, íntegra? As pessoas que vão te conhecer aí na rua, aqui na nossa cidade, ou na cidade onde você está, essas amizades, as pessoas olham para você. Quando você anda dessas pessoas e elas dizem que você está andando com uma boa companhia, os antigos tinham ditado, né? Diga-me com que tu andas, que eu direi quem tu és. Então pense sobre isso, principalmente os mais jovens, os mais moços, aquelas pessoas que te conduzem, que você anda com ela, que você está dividindo parte, o seu tempo e a sua vida. Para onde elas estão te conduzindo? Elas podem te conduzir para uma situação de morte, como estes homens aqui foram colocados naquela situação. E diz ele, um deles, o mais sensato, aquele que vai se converter a Cristo, ele mesmo diz que nós fizemos por merecer. Ele não tem autopiedade. Então pense sobre isso. Pense sobre as amizades. Cultive amizades que te ajudam a ter virtudes. Cultive amizades que te levam para perto de Deus. Cultive amizades que levará você a ter um bom nome na cidade onde você está e onde você mora. Porque esses homens aqui, as pessoas que passaram por eles meneavam a cabeça para ele e diziam assim, e as mães apontavam seus filhos e diziam, olha meu filho, não siga o caminho daquele homem. O segundo ensino desse texto para nós é sobre a soberania de Deus. A soberania de Deus em salvar pecadores. A palavra de Deus registra que Deus tem um povo eleito antes da fundação do mundo, ou antes mesmo da eternidade. Eu vou ler alguns textos da palavra de Deus e convido você a abrir aí, ou acessar na internet. Mateus 22, 14. Não vou tratar sobre eleição e predestinação, mas este homem ele nos ajuda a entender sobre isso. Possivelmente a ilustração mais vívida do ministério de Jesus é esse homem que se converte aqui, ou esse malfeitor que repreende seu amigo. Mateus 22, 14 diz assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se você ler os versículos anteriores, esse texto, esse versículo 14, é a conclusão da narrativa a respeito de um homem que havia convidado para uma boda, para uma festa de casamento, muitas pessoas. E muitos deles ignoraram totalmente aquele convite. Foram chamados, mas não vieram. Mas aí, de repente, entre aqueles que ali vieram, tinha um homem que estava com a roupa inadequada. Se você estudar o contexto, lá as pessoas deveriam ter determinados tipos de vestes que identificavam ela em que tipo de local ele estava. E ali uma ilustração sobre a salvação. E diz que este homem foi encontrado com uma veste inadequada. E ele é expulso do ato cerimonial. Mas Cristo aponta no verso seguinte que depois da sua expulsão, ele é lançado em trevas e ali haverá choro e ranger de dentes. Quem define os critérios de salvação do homem é Deus, e não o próprio homem. Nem todos os chamados para as bodas receberão as vestes nupciais ou vestes de salvação. Só Deus pode conceder. Então, o ladrão da cruz é a ilustração mais vívida desta mensagem de Jesus em Mateus capítulo 22, que se você olhar no contexto, é a respeito de salvação. Atos também, capítulo 13, verso número 48, Paulo insiste no ministério do qual Deus não havia chamado ele, que era pregar para judeus. E Paulo só tiver dor de cabeça. Aí Paulo chega assim e fala assim, chega de pregar para vocês, agora eu vou pregar para os gentios. Os gentios, quando ouvem isso, diz o verso 47 de Atos 13, que eles se regozijam em alegria. E muitos creem. Mas diz o texto, verso número 48, que creram aqueles, os gentios ouvindo isso, vou ler todo o versículo para você, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos. Todos os gentios? Não.
todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se você acompanhou, ou se você acompanha a história do ministério do apóstolo Paulo, é o ponto 2 do ministério do apóstolo Paulo. Agora ele vai dedicar-se especialmente aos gentios. Paulo vê os judeus que recusavam a receber a salvação, e ele vai para os gentios. Mas os gentios, e quando ele começa a pregar e falar para eles, muitos creem, mas não todos. São salvos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Mais um texto, Romanos capítulo 8, verso número 29, fala que Deus conhece um grupo de pessoas, o amou, conheceu o amou, e antes dos tempos eternos, Deus separou elas para a salvação em Cristo Jesus. Em todos os lados, chamar, predestinação, os que ele de antemão conheceu, ele predestinou, os que predestinou, ele chamou, os que ele chamou, ele glorificou. Veja que estamos falando de um tempo antes da própria criação. E Efésios 1, verso de número 4, também diz que Deus em Cristo predestinou um povo para a salvação antes da fundação do mundo. E eu poderia ficar lendo aqui com você por quase uma hora texto tratando sobre esse assunto, onde diz assim: Deus tem um povo escolhido, um povo separado para a salvação. Além desse, eu poderia ler muitos e muitos textos que retratam sobre a soberania de Deus em salvar pecadores. Deus quis salvar apenas um dos dois atores da cruz. Embora os dois são moralmente responsáveis pelas decisões que eles tomaram, a soberania de Deus, a ação do Espírito Santo foi apenas em um deles. E aí, um estudioso das Escrituras Sagradas, chamado William Henstein, ele diz que este homem mostrou que ele tinha salvo por 4 ações dele. Primeiro, o Espírito esse homem só poderia ter agido assim por ação do Espírito Santo, porque ele professou a sua fé lá na cruz, não foi batizado, mas professou a sua fé. O que ele mostrou? Temor a Deus. Olha lá, nem ao menos temes a Deus. Temes a quem? Ao Deus da ira. Mas se você ler no Evangelho de Mateus, pouco antes ele não pensava assim, mas de repente ele muda completamente o seu pensamento. Ele recebe a vida, a iluminação do Espírito, e ele se rende a Deus, e agora ele tem temor a Deus, o que o outro não mostrara. Ele assume a sua culpa somente as pessoas por meio da ação do Espírito Santo. Verso número 41, nós na verdade por justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Será que uma pessoa sem Deus no coração ele poderia ter culpado quantas pessoas? Mas ele assume a culpa pelos seus próprios pecados. E isso a Escritura Sagrada nos diz que é uma ação do Espírito Santo de Deus no coração do homem, quando leva o homem a assumir a culpa pelos seus atos, ou a assumir os seus próprios pecados. Ele repreendera o seu amigo de crime, nem ao menos temes a Deus. Olha, ele torna-se um pregador. Enquanto esse homem se converte, ele torna-se um pregador. Um pregador era o seu amigo de crime. Ele diz assim: amigo, nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos ter temor, lembra lá, temor, respeito a Deus, considerar a sua palavra e os seus mandamentos. Ele se torna um pregador. Mateus diz que ele estava falando, blasfemando contra Jesus, falando palavrões que não são dignos nem de serem escritos contra Jesus, e agora de repente ele está tentando converter o amigo dele. Terceiro ato, só pode ser ação do Espírito Santo. 4 atos desse homem, 5 atos tem. 4 ato, que só pode ser ação do Espírito Santo, ele vê a inocência de Jesus. Observe o que ele diz: eu e você merecemos sim, mas esse não fez nada, esse mal nenhum lhe fez. Ele atesta a santidade de Jesus. Por isso que eu lhes disse que no começo dessa pregação, que esses homens eles tinham muito conhecimento
nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele está falando agora não por revelação do Espírito, mas por conhecimento, agora por reconhecimento da inocência de Jesus. Quinta demonstração que esse homem se converteu por um ato da soberania de Deus, ele lançou todas as suas esperanças na pessoa de Jesus. Olha, está falando mal do cara, está xingando o homem agora, está xingando o Salvador, está xingando o Cristo agora. Aí de repente ele vira para outro e diz assim: Senhor Jesus, lembra-te de mim. Ele lança em Jesus toda a sua esperança. Senhor Jesus, é possível o Senhor considerar a mim? Mas ele declara que Jesus Cristo é rei. Não vou entrar nesse âmbito agora, mas ele declara que Jesus Cristo tem um reino vindouro para vir. Evidentemente que ele não estava pensando neste reino, neste ato agora de sua morte, mas ele sabia que Cristo viria com o seu reino. Então ele lança as esperanças em Cristo, mas ao mesmo tempo reconhecendo o reino vindouro de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazer este homem mudar de ideia tão bruscamente, senão a soberania de Deus em salvar pecadores? Qual a aplicação plausível para o nosso coração diante disso? Primeiramente, nós devemos olhar para esse acontecimento e glorificarmos a Deus. Deus tem os seus meios. Uma crucificação para salvar o homem. Deus tem os seus caminhos, a dor. Deus tem o seu tempo. No antissuplício da morte, antes de ter as suas pernas quebradas para apressar a sua morte, este é o caminho, este é o tempo, esse foi o meio que Deus usou para salvar esse homem. Esse foi o tempo propício de Deus para salvar esse homem. Ele quis salvar esse homem no ponto mais alto de sua dor, de sua angústia, de sua agonia. E observe como que esse homem tem as suas faculdades mentais preservadas. Observe como que, por uma ação do Espírito Santo, esse homem ele tem uma lucidez de suas palavras. Observe, consegue observar isso? Enquanto escrevia a esse respeito, eu lembrei de uma palavra que Deus disse a Moisés. Quando Moisés suplica pelo povo, para que Deus poupasse todo o povo de Israel. Estou falando do povo escolhido, aquele povo que saiu do Egito. Deus responde assim para Moisés: eu vou fazer toda a minha vontade. E você conhece esse verso que eu vou citar para você agora. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Essa é a soberania divina. Essa é a soberania de Deus em salvar quem Ele quer. Você poderia julgar esse homem desnecessário para a salvação. Você poderia julgar esse homem não apto para receber a salvação, mas Deus quis salvá-lo. Deus quis colocá-lo no céu ao lado de Jesus. E ele estará entre aqueles milhões de pessoas que vão ressuscitar no último dia e vão receber a palavra de Jesus: vinde benditos para o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Uma pergunta a você: e você teria certeza que Deus vai dizer isso para você naquele dia? Você tem sido aquele homem, aquela mulher que já tem desfrutado da misericórdia e da benevolência divina? Ou você está aí no meio do campo, meio indeciso, querendo curtir um pouco dessa vida sem se render a Jesus? Pense sobre isso. Porque os caminhos, os meios e os tempos de Deus são escolhidos exclusivamente por Ele. Jesus diz isso. Não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Narrado por Lucas lá em Atos, capítulo 1, no verso 6 em diante. Qual o terceiro ensino? Então, o primeiro ensino é sobre o homem, o segundo ensino sobre a soberania de Deus. O terceiro ensino a benevolência de Jesus. Ambos os homens haviam usado palavras muito ofensivas contra Cristo. Está lá em Mateus
capítulo 26, 27, verso 44. O termo usado ali é impropérios. Você sabe o que é a palavra imprópria, né? Não daria nem para ser traduzido. Os dois fizeram isso. No entanto, Jesus já havia feito algumas declarações ao longo de sua vida. Mateus capítulo 11, verso 25, Jesus falou assim, observe lá: Deus escondeu dos sábios e dos entendidos, mas revelou a sua salvação aos pequeninos. Em Mateus capítulo 11, verso número 28, Jesus diz na sua palavra assim: todos os que estão cansados e sobrecarregados venham até mim. Mas o texto decisivo para essa decisão de Jesus é João capítulo 6, verso 37. Esse verso eu convido você para ler. Poderia ler muitos outros textos. Eu fiz citação de dois e convido você para ler comigo o Evangelho de João capítulo 6, verso 37. Eu já escrevi ele aqui. No Evangelho de João, capítulo 6, verso de números 37. Olha o que o Salvador Jesus Cristo nos diz nesse texto. Todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que o Pai me deu para que eu o salve, esse virá a mim. Acabamos de falar sobre essa soberania de Deus em salvar pessoas totalmente improváveis de serem salvas. Aí vem a declaração dele. Antes a decisão do Pai e a soberania do Pai. Agora o acolhimento do Filho ou a aceitação de Cristo. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Observe que Cristo não estabelece uma condição. Como, quando, onde o homem iria a ele. Mas todo aquele que virá a mim, eu não vou rejeitá-lo. Observe que essas palavras de Jesus, de João 6,37, é ensinada aos seus num tempo em que os seus vão abandoná-lo. Se você seguir lendo esse texto, você vai observar que muitos dos que seguiam Jesus abandonam Jesus. Agora é plenamente ilustrada na sua crucificação. O Pai havia dado aquele ladrão a Jesus. Antes da fundação do mundo, o Pai havia dado ele para o Filho. O Espírito operara nele um novo nascimento. E Cristo recebe. Esse agora, cansado, ladrão da cruz, dolorido, arrependido, angustiado, rendido, agora aos pés de Jesus. Agora ele encontra descanso no paraíso junto com Jesus. Jesus é bom. Jesus é benevolente. Jesus é manso. Jesus é longânimo para esperar o tempo do pecador se render a ele. Ele não tem pressa. Ele não teve princípio de dias e nem terá fim. Ele é o alfa e o ômega. E ele pacientemente espera os homens a se renderem a ele. Esse texto ensina sobre a longanimidade, o amor longânimo, o amor benevolente de Cristo. Que mesmo eu e você, quando tantas vezes ofendemos a Ele, mas um dia, quando Ele nos chamou, nós nos rendemos a Ele e Ele prontamente, Ele aceitou a nós sem fazer quaisquer consideração. Que consideração Ele fez esse homem? Nenhuma. Porque ele viu ali que ali tinha uma vida rendida, uma vida prostrada aos seus pés. Marcos Lucado escreve sobre esse homem, e a escrita de Marcos Lucado sobre esse ladrão da cruz, sobre esse olhar de Jesus, sobre essas palavras de Jesus, é de estremecer a gente por dentro, a forma como que ele expõe a vida desse homem, e como que esse homem se rende ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu gostaria de falar contigo. Você que tem andado numa vida contrária
a Cristo, você tem que ter rejeitado a Ele. Às vezes você tem ignorado a Ele, ignorado a sua palavra, ignorado os seus ensinos, sua vontade. Renda-se a Ele hoje. Abrace-o como Senhor e Salvador, porque Ele é amorosamente benevolente e Ele te chama para Ele. Pode ser que talvez o diabo tenha dito nos seus ouvidos: não tem mais jeito. Você é um caso perdido. Quando eu tinha 20 anos de idade, ouvi isso de um familiar meu. E ela me disse assim, na verdade, ela falou para minha mãe. Essa pessoa falou para minha mãe e minha mãe me contou. E ela disse assim: o seu filho é um caso perdido. Eu tinha 20 anos de idade, fazia 30 anos isso. E ela disse para mim: foi o diabo falando na boca daquela pessoa para os ouvidos de minha mãe. Eu cheguei em casa e encontrei minha mãe chorando. Ou talvez Satanás está dizendo para você: não existe mais oportunidade, você está velho demais, você está doente demais, você está no tempo final da sua vida, não existe mais tempo para você. Quer um tempo final mais do que esse homem aqui? E Jesus, longanimamente, com amor benevolente, Ele está de braços abertos para ti, dizendo assim: venha, venha que o paraíso ainda te cabe. Venha a mim, que ainda há mais uma coroa para me colocar na cabeça de alguém. Coroa lá no Apocalipse, um símbolo daqueles que receberam essa condição dada por Cristo. Venha a mim, que ainda existe uma veste de salvação para ti. Ainda existe uma veste nupcial, ainda existe uma veste das bodas para te vestir, para que você seja apto a estar na banquete de meu Filho Jesus. Está dizendo Deus e Pai. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é de muitos mistérios, do cumprimento de muitas profecias. Eu li para você só uma, de muitas revelações. Nesse texto nós aprendemos um pouco mais sobre o homem. Nós aprendemos um pouco mais sobre a ação de Deus Pai, do Espírito e de Jesus em salvar o homem. A pergunta que eu e você precisamos fazer nessa hora: qual lugar da cruz de Cristo tem ocupado na nossa vida? Por que você tem um coração tão impenitente, tão duro para com quem só te ama? Para quem te ama com amor sacrificial. Não é hoje o dia de se render, de se entregar totalmente a Ele? Não é hoje, não é agora, a hora oportuna dessa rendição? Creio que sim. Hoje é o dia. Agora é a hora. Este é o momento de você abraçar este amor. Ele morrer de braços abertos para te receber como seu Senhor e seu Salvador. Nunca será tarde demais enquanto você estiver vivo. Se você seguir lendo a narrativa dessa história, em pouco tempo esse homem vai morrer, vai ter as suas pernas quebradas. Só a de Cristo que não vai ser quebrada. Diz a tradição, diz a história que é uma maneira de apressar a morte do indivíduo, provocar dor para que ele tenha um colapso no seu coração e ele venha morrer. Então, nós vamos cantar uma canção agora. E nessa canção, nós ainda cantamos agora há pouco, ela diz que Jesus, Tu és luz, que Jesus seja a tua luz, a resplandecer e a brilhar sobre ti nesta hora. Vamos cantar, irmãos? Os dedos estiverem. Vamos lá, dona Maria, cantar? Então, Tu és a minha luz, a minha salvação. Só e
uma parte dessa música fala que eu vou me render, eu vou me curvar diante de ti. E antes de orar contigo, eu gostaria que você cantasse. Esse foi o desejo do coração. Quando você canta, entregue-se, renda-se ao Salvador de Deus. Lembre-se de mim, Senhor, e as do teu reino.
desperdiçada anos de minha vida, da minha força e de minha juventude, na contravenção de tua lei santa, de tua vontade bendita, e muitas vezes na contravenção da lei dos homens. E o Senhor me deu o privilégio de me encontrar com meu Salvador Jesus Cristo, Ele transformar a minha vida e tornar-me um pregador do teu Evangelho. Pai, quantas pessoas que ouviram a tua voz, a voz da tua palavra, que podem ter essa experiência maravilhosa com o Senhor, podem ter as suas vidas transformadas, entregues nas mãos do Salvador Jesus Cristo. Pai, peço a sua misericórdia, a sua graça, a ação do teu Espírito nessas vidas e nesses corações, para que eles possam se render ao Senhor. E muitos desses, Senhor, que, ó Deus, têm sido impenitentes com seus corações duros, que o teu Espírito possa quebrantá-los, que o teu Espírito possa fazer deles uma nova criatura e eles se renderem ao Salvador Jesus Cristo. Pai, que esta tenha sido uma noite de salvação, porque esta salvação trouxe grande alegria à nossa alma e ao nosso coração nesta noite, porque ouvimos falar da doce e bendita palavra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, em nome de Jesus, é que oramos e te adoramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família, que você tenha uma semana abençoada por Deus. Quarta-feira, 19 horas, nós teremos o nosso culto de oração. Estamos estudando sobre a mensagem do Pai Nosso. E nesta próxima semana vamos falar a respeito de perdão. E no próximo domingo, se Deus nos der vida e nos permitir, também estaremos aqui para mais um culto de louvor e adoração a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Em nome de Jesus. Amém.